A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AEG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 9, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @AEG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AEG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag
anunciar a mensagem do século, que o prêmio somado ultrapassa R$1 bilhão para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que vocês jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de todos. Vamos agora fazer mais uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, fortalecimento, proteção, para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
Gratidão, Senhor, pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora sortear mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E a oração sorteada é a oração de número 3. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver essa vida conectada conosco, nesta live da sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Agora escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Mentaliza agora aí um número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e para que o Espírito Santo do nosso Senhor possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos ao sorteio do livro para a meditação dos rebanhos, do rebanho. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 Pedro, vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Pedro. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro contém 18 versículos, que diz assim: a segunda vinda de Jesus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 João, 1 capítulo. 2 João, 1 capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Contém 13 versículos do livro de 2 João, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que seu Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmo,
para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tanto tem ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós, 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Amós. Vamos aqui ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Amós. Capítulo 4 do livro de Amós contém 13 versículos. A idolatria e a obstinação de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve esta palavra, vós, vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes aos pobres, que esmagai os necessitados, que dizei aos vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vós levarão com ganchos e a vossa descendência com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma por uma, e sereis lançado para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgai e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 7, de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Jó. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 20 do livro de Jó. Capítulo 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 20 do livro de Jó contém 29 versículos. Zofar fala outra vez. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então respondeu Zafar a Onamedita e disse: por isso é que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu vi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde todo o tempo, desde o homem foi posto sobre a terra? Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Perdão pelo... Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Gênesis. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. E o capítulo sorteado é o capítulo 31 do livro de Gênesis. Capítulo 31, que contém 55 versículos.
O Senhor Deus manda Jacó retornar. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, dizendo: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele, como ontem e anteontem. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, para junto do seu rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, abençoados e amados. Agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou: quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 12 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fiquem na paz e graça de Jesus mais uma vez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Seja muito bem-vinda, Marcela. Eu vou continuar aqui dando um recadinho para vocês. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os compromissos das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, junto conosco, nada disso será em vão. E é como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dai e dai-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mais uma vez, gratidão a todos pela presença. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei agora apresentar para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão
apresentando. Essa denúncia é a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministro. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar continuidade aqui aos sorteios, mas antes vamos fazer uma oração para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. A oração sorteada é a oração de número 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração, na tua santa palavra, nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. O capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Neemias. Capítulo 1 do livro de Neemias contém 11 versículos. A oração de Neemias, versículo 1, 2, 3 e 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. O livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. 2 Timóteo, vamos ao sorteio do capítulo.
E o capítulo sorteado é o capítulo 2. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo contém 26 versículos. Encorajamento e conselhos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, assim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vamos agora a mais um sorteio do livro da Bíblia Sagrada para a meditação do rebanho. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 33 do livro de Êxodo. Capítulo 33 contém 23 versículos, que diz assim: o Senhor Deus ordena sair do monte Sinai. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse mais o Senhor a Moisés: vai sobre daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. A uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus enfeites. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Vamos ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Romanos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 6 do livro de Romanos. Capítulo 6 do livro de Romanos. Contém 23 versículos que diz assim: mortos para o pecado, nascidos para uma nova vida. Versículo 1, 2, 3 e 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Último rebanho, 10, par, e 9, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. O livro é o livro de Atos, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor, 28 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 19 do livro de Atos. Capítulo 19. Capítulo 19 do livro de Atos contém 41 versículos, que diz assim:
Paulo em Efésio, versículo 1, 2, 3 e 4. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efeso, achando ali alguns discípulos. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em quem sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 98. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba é a arrogância, e o mau caminho é a boca perversa, aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza por mim. Reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honra estarão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faça andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer dar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Atenção, nessa passagem do livro de Provérbios, capítulo 8, em que a sabedoria, que é o próprio Senhor Jesus o Cristo, afirma que ele está no controle do mundo material, financeiro e também da política. O Senhor Jesus o Cristo também prometeu bênçãos e prosperidades, já nessa vida e também na porvir, como ele afirmou também em Marcos 10, 28 a 30. Portanto, aqueles que são deles e os que buscam devem demonstrar respeito às autoridades e não endemonizar as riquezas materiais, nem os que o possuem, e sim priorizar a busca das eternas e manter sempre seu tesouro e coração nos céus, independente de quantos tesouros tenham nesta terra. E se você ou quem você trouxer para nós que provar isso na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 98, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós acertarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 59, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois todos os vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer agora uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua palavra nesta live da Tua Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, estas vidas que estão juntas conosco em um só Espírito, sejam renovadas e recebam a Sua poderosa transformação e restauração, para ser igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar agora continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada e lembrando a você que todos nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada e eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor.
Agora mentalize aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Capítulo 33. Glórias ao nosso Senhor. Contém 29 versículos. A bênção de Moisés, versículo 1, 2, 3 e 4. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhe subiu a Seir. Resplandeceu desde o monte de Pará, e veio com 10 milhares de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó. Vamos a mais um sorteio. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro de Daniel, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 do livro de Daniel. Capítulo 2 do livro de Daniel contém 49 versículos, que diz assim: o sonho de Nabucodonosor, versículo 1, 2, 3 e 4. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que lhe declarasse ao rei os seus sonhos, os quais vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siriaco: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos, e declaremos a interpretação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. 3 João, perdão. 3 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim: elogios, versículos 5, 6, 7 e 8. Amados, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificam o teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando os gentios. Portanto, os tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas. Glórias ao nosso Senhor. O livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim: os falsos mestres, versículo 3, 4, 5 e 6. Amados, procuro eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade de escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez dada aos santos. Porque se introduzirem alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo,
Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador do Senhor nosso Jesus o Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro é o livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Livro de Jonas. E o capítulo sorteado do livro de Jonas é o capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor, que contém 17 versículos. O chamado e a fuga de Jonas. Versículo 1, 2, 3 e 4. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Não se esqueça de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Filemon, um capítulo. Livro de Filemon, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Livro de Filemon contém 25 versículos, que diz assim: Intercessão por Onésimo. Versículo 10, 11, 12 e 13. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tornarei a enviar, e tu tornarás a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Efésios. Sejam todos muito bem-vindos. Ai, Senhor da glória. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a glória, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Efésios. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. Capítulo 4 do livro de Efésios. Capítulo 4 do livro de Efésios contém 32 versículos. A nova vida em Cristo. Versículo 17, 18, 19 e 20.
Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para a avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, o livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 13 do livro de Juízes. Glórias ao Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Juízes, capítulo 13, contém 25 versículos. O nascimento de Sansão. Versículo 1, 2, 3 e 4. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havendo um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhes: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisas imundas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um livro, o livro de Josué, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de Josué. Capítulo 9 do livro de Josué contém 27 versículos, que diz assim: o acordo com os gibeonitas, versículo 1, 2, 3 e 4. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em todas a costa do grande mar e em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus se ajuntaram ele de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram as astúcias e foram se fingindo embaixadores, e levando sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao último livro. E o último livro é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro. 1 Pedro. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos, que diz assim: conselho aos presbíteros e aos jovens. Versículo 1, 2, 3 e 4. Aos anciões que estão entre vós, admoesto eu seu juntamento com eles, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler
todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Agora, mentalize o número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui aos sorteios dos 20 números. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Amós, capítulo 4. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Jó, capítulo 20. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 31. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 1. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 33. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 6. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Atos, capítulo 19. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 33. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 2. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 4. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Josué, capítulo 9. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Josué, capítulo 9. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora às nossas finalizações. Que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1318 37300 e até 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus o Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives
de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E também lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem os seus salários, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Senhor Jesus nesta live. Glórias ao Senhor Deus. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade aqui presente. Agradeço também a presença de cada um de vocês abençoados. E fique todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.